primeira coisa que suga a energia do seu quarto é cama com cabeceira debaixo da janela. O que é uma cama com cabeceira debaixo da janela? Vou tentar desenhar aqui para vocês. Aqui, a tua cama. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Meu Jesus amado, como é que faz isso? Como é que desenha uma cama em 3D? Vamos lá, vamos tentar de novo. Não deu, tenta de novo, né? Vamos lá. Aqui, aqui. Meu Deus, acho que ficou um pouco pior. Tá, a direção da cama tá aqui, essa aqui é a cabeceira. Aqui tem uma parede e essa cama ela fica encostada e aqui em cima da cabeceira tem uma janela, tá? Finjam que tá lindo, finjam que tá maravilhoso, entendam que é isso aqui, tá? É a cabeceira da cama, acho que assim, né? Tem que ser mais na diagonal, acho que agora vai, vamos lá, vamos tentar acertar esse desenho aqui, que agora eu fiquei com vergonha aqui. É a cabeceira aqui, tá, não ficou aquelas coisas, mas acho que dá para entender melhor, né? Aqui a parede, meu Deus, tá horrível. Vocês entenderam? Vou fazer o gesto com a mão, então, para não passar mais vergonha. É bom mostrar isso, porque realmente eu não sei desenhar. E tem muita gente que fala, eu não sei harmonizar minha casa, eu não consigo porque eu não sei desenhar minha casa. Vocês já viram que eu também não sei. Mas se tem uma coisa que eu sei fazer, é harmonizar a casa e ter resultado. Então, podem ficar tranquilos. Se você não sabe desenhar, tá tudo certo, tá? Então, o que é? É quando você tem uma parede aqui, aqui tem uma janela, tá? E a cabeceira, a cama fica encostada. A cabeceira aqui embaixo da janela. Obrigada, gente. Obrigada por aguçarem a imaginação de vocês aí, tá? Então, cama com cabeceira debaixo da janela. Não é a lateral. A lateral não tem problema. O que tem problema é quando a cabeceira da cama está debaixo da janela, certo? O que acontece nessas situações? Você está dormindo, ou seja, passando 8 horas do seu dia, ou seja, passando 1/3 da sua vida, como eu expliquei aqui para vocês, numa situação que você se sente vulnerável, que você não sabe o que está acontecendo por trás de você. Se você está deitada, para você ver o que está acontecendo, você tem que levantar e olhar. Então, o que acontece? Cada vez que você está deitada na sua cama, o seu inconsciente ele fica se sentindo vulnerável. Pode acontecer qualquer coisa. Pode, sei lá, alguém chutar uma bola e entrar pela tua janela, um passarinho bater na janela. Pode acontecer muita coisa. A grande verdade é que você não sabe o que está acontecendo por trás de você. E quando você passa 8 horas do seu dia, 1/3 da sua vida, nessa situação, você começa a se acostumar com essa situação. Então, o que acontece? Você começa a se acostumar das pessoas agindo pelas suas costas. Você começa a se acostumar a não ter comando, não ter segurança para se impor numa situação. Você começa a se acostumar com esse sentimento de vulnerabilidade, que você não pode confiar nas coisas, que a qualquer momento uma coisa ruim pode acontecer. Às vezes, muitas pessoas têm até medo e não sabem explicar. Eu tenho uma amiga que ela falou, Bruna, não sei o que acontece, eu acordo com medo, eu não sei do que, não tem nada de errado na minha casa, mas eu acordo com medo. E é justamente isso, a pessoa ela se sente vulnerável. E aí, inclusive, isso se intensifica mais quando é um casal dormindo nessa situação. A pessoa, ela sente como se tivesse coisas acontecendo por trás dela, as pessoas agindo por trás dela. E aí, quando ela tem esse sentimento e olha para o lado, quem que ela vê? O parceiro. Quando ela tem esse sentimento e ela olha para o lado, quem que ela vê? A parceira. E aí ela começa a associar esse sentimento com a pessoa que está ali. Então, a pessoa que se sente assim, ela começa a projetar essa insegurança no parceiro ou na parceira. E aí começa a, será que tá me traindo? Vou pegar o celular, deve ter alguma coisa errada. E começa a fuçar o celular do outro, começa a achar que tá traindo, não consegue confiar no parceiro ou na parceira e se sente muito vulnerável com relação a isso. Isso, gente, eu digo com propriedade. Quando eu conheci o Feng Shui, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente isso: a cama de costas para a janela. Quando eu passei por um período de
de separação no meu relacionamento, quando a gente tinha o nosso relacionamento, a gente já morava junto fazia uns 5 anos, e a gente acabou se separando mesmo. A gente foi cada uma para uma casa, acabou, beijo, tchau, e a gente se separou. Por quê? Porque a gente não conseguia confiar uma na outra. Eu lembro que eu cheguei um dia para a Bárbara e ela falou: Meu Deus, por que você está agindo assim? Por que você está agindo assim? O que está acontecendo e tal? E eu virei para ela, foi quando saiu de dentro de mim. Porque primeiro a gente começa a desconfiar do outro e não fala. Aí chega uma hora a gente já não aguenta mais e fala. E eu lembro que eu cuspi para ela assim. Eu falei assim: Eu não consigo confiar em você. E aí o que mais me chocou naquela hora foi que ela virou para mim nessa mesma hora. Eu falei: Eu não consigo confiar em você. E aí ela virou para mim e falou: E você acha que eu consigo confiar em você? E não tinha motivo nenhum para ela desconfiar de mim. Eu sei da minha parte, né? Ela sabia da dela, mas não tinha motivo nenhum para ela desconfiar de mim. Então, naquele momento me chocou, porque eu não conseguia confiar nela e ela não conseguia confiar em mim. E a gente tinha a nossa cama justamente nessa posição. Então, quando eu comecei a entender o Feng Shui e que me contaram isso, que eu cheguei nessa parte, eu falei: Meu Deus do céu, eu preciso harmonizar minha casa para já, porque eu vivo isso dentro do meu relacionamento. E o que acontece? Essa foi uma coisa intuitiva que aconteceu comigo, né? A gente terminou, a gente acabou voltando depois, e quando a gente voltou, a gente não sei porquê, não sabia na época, né? Hoje eu sei. Mas na época não sabia porquê, a gente chegou e falou: Vamos mudar nosso quarto de lugar? E aí a gente mudou a nossa cama para uma posição que ela não ficava debaixo da janela. E, gente, eu juro para vocês que tanto a situação da cama estar de costas quando a gente se separou e a gente fazer essa mudança para quando a gente voltou, são situações reais. Está aqui a Bárbara que não me deixa mentir. E hoje eu entendo que a gente estava vibrando naquela situação de desconfiar uma da outra. Quando a gente voltou, a gente colocou muitos pontos no i, muitos pingos no i, a gente acertou, a gente colocou todas as cartas na manga, a gente falou: não, vamos fazer dar certo o negócio. E a gente já estava se sentindo mais confiante. Então, aquela situação da cama de costas para a janela, ela já não casava mais com a nossa energia. E a gente sentiu dentro de nós a necessidade de colocar a cama numa posição de comando. Então, por isso que eu falo sempre, a nossa casa é o reflexo de nós mesmos. A gente muitas vezes acaba chegando em casa do nada. A nossa casa está há 10 anos com a mesma decoração, com o sofá no mesmo lugar. Chega um dia, a gente fala: Meu Deus, não aguento mais esse sofá nesse lugar, vou mudar. Por quê? Porque alguma coisa dentro de você mudou. E aí aquela situação ela já não casa mais com a sua energia. Então, prestem muita atenção nisso, nos movimentos que você faz dentro da sua casa. Eles estão te dizendo alguma coisa, alguma mudança. No caso aqui, pode ser a situação de eu mudar a cama para uma posição de comando, mas também pode ser o contrário, de eu me colocar numa situação que demonstre, né, vibre na mesma escassez, no mesmo medo, no mesmo receio que eu estou sentindo, que eu estou vibrando dentro de mim. Beleza? E aí isso vai intensificar ainda mais meu sentimento de vulnerabilidade. Se eu estava numa posição de comando, comecei a desconfiar da minha parceira, vou lá, mudo a cama por uma situação que gera ainda mais, isso aí vai ficar insustentável, que foi o que aconteceu no meu caso, mas vocês podem evitar se for o caso de vocês. Então a primeira coisa que suga a energia do seu quarto é cama com a cabeceira debaixo de uma janela, certo? Segunda situação que suga a energia do seu quarto: cama e uma parede que tem cano de água ou banheiro do outro lado da parede e quando o vaso sanitário fica ali. Então, vamos de novo tentar desenhar, porque eu sou brasileira e não desisto nunca, né? Então, vamos lá. Ó. Então, nesse caso, é assim, ó. Então, você tem aqui é uma parede, tá? Vocês estão olhando de frente, como se tivesse recortado a casa. Num lado da parede fica a sua cama ou a cama de um filho, de alguém, tá? Fica a cama. Do outro lado da parede fica o banheiro. E aí, nessa parede aqui, fica o vaso sanitário, beleza? Então, aqui fica o vaso sanitário. Geralmente, onde fica o vaso sanitário, também fica o chuveiro, também fica a pia. Geralmente, todas essas coisas ficam para o mesmo lado. Por quê? É nessa parede que passam os canos que levam a água para a pia, para o chuveiro, para o vaso, tá? Agora, se a tua cama fica encostada na parede, mas o vaso sanitário fica
para essa outra parede aqui, aí não é o caso, tá? É nessa parede. Se a questão da parte hidráulica fica passando nessa parede que está encostando a tua cabeceira. O que acontece? Se você tem essa situação aqui, né, com o vaso sanitário aqui, com a parte hidráulica passando aqui na tua cabeceira, isso aqui, ele gera um fluxo de água muito próximo da sua cabeça. O que acontece? A água, ela é um elemento que representa as nossas emoções. Nós somos mais ou menos 70% água, né? E quando a gente está em desequilíbrio emocional, desequilíbrio que eu digo, muito feliz ou muito triste, a gente chora. A água, ela transborda do nosso corpo. Então, a água, ela está muito relacionada com as nossas emoções, certo? E agora, quando a gente tem o fluxo de água passando o dia inteiro, a noite inteira, 1/3 da nossa vida pela nossa cabeça, a gente começa a ter uma instabilidade emocional. Então, o que acontece? A pessoa, ela pode ter crises de ansiedade, ela pode chorar demais, não saber nem porquê, falou com ela mais alto, ela chora, sentiu calor, chora, não sei o que, chora, tá chorando, não sabe nem por que tá chorando. Instabilidade emocional. Em alguns casos mais graves, principalmente quando a gente fala de uma criança crescer nessa situação. A criança passar anos da vida dela, principalmente nos anos que ela está se desenvolvendo nessa situação, isso pode se agravar e vir a se tornar casos de depressão também. Então é bem sério, tem que tomar bastante cuidado com isso. E eu tenho vários casos de alunas minhas que, mudando a posição da cama delas dessa situação, pararam de tomar remédio para depressão. Então, é extremamente importante entender isso e olhar se atrás da sua cabeceira ou atrás da cabeceira de um filho, de uma filha, de alguém da sua casa, não passa canos de água, certo?